Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Focando Vidas. Vai ser, vamos dizer assim, a primeira live que eu faço já no ano novo. E hoje nós vamos estar trabalhando, nós terminamos o livro de Daniel, Escatologia em Daniel. Aliás, eu já coloquei o primeiro de novo no Face para motivar quem não assistiu a assistir, tá bom? Então hoje eu vou colocar o número 2 e assim até o final. São 12 capítulos, mas são vários. E se você é a primeira vez que você está comigo, eu sou o pastor Raul Nogueira, minha esposa Graça. Somos líderes do LVO Luz e Vidas Orientais, onde nós procuramos ajudar aquelas pessoas que estão interessadas em atravessar fronteiras, e nós trabalhamos especificamente com o pessoal chinês, japonês, coreanos e também o pessoal de Israel. Muito bem, então, se você é a primeira vez, fica tranquilo. Se eventualmente você precisar sair por algum motivo, quando eu termino, eu já coloco lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, ok? Então, se houve uma interrupção qualquer, se eu precisou parar de assistir, qualquer coisa que aconteceu, você tem condições de estar lá. Eu procuro sempre colocar no mesmo dia ou no dia seguinte, tá bem? Nós vamos iniciar hoje o estudo, versículo a versículo, do capítulo 1 de Lucas. Então nós vamos estar trabalhando com o livro de Lucas. Um livro tremendo, um livro assim de grande impacto. E nós gostaríamos realmente que você pudesse aproveitar bem, convide os seus amigos, entre em contato com eles, porque é um livro tremendamente importante. Aliás, nós vamos estar falando um pouquinho a respeito do livro antes de nós iniciarmos o estudo, tá bem? Eu vou orar pedindo por vocês, pedindo por nós, para que Deus nos oriente, para que Deus possa realmente estar agindo através dessa palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos cada pessoa, Senhor, diante do Senhor. Cada um desses que estará comigo, seja ao vivo, seja depois no YouTube, que o Senhor possa abençoar as suas vidas. Obrigado, Pai, por esses que são interessados na Tua palavra. Quão poucos são hoje, Senhor, aqueles que realmente pregam o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que realmente não é oba-oba, mas que prega, expõe realmente a verdade, que confronta muitas vezes a nós. Muitas pessoas não querem ser confrontadas, então nem entram. Então, Pai, que o Senhor possa estar abençoando esses que estão entrando, esses que vão estar conosco, e que tudo o que fizermos, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Seja, Senhor, com aquelas pessoas que estão doentes, Sebastião, Davizinho, Senhor, duas crianças. Seja, Senhor, com a Rebeca, do Evaldo, que ela possa ser completamente curada, Deus. Eu te peço pelo Endel, que lá da IBNA, que aparentemente voltou uma inflamação que ele tem no intestino, que o Senhor possa pôr a tua mão de poder sobre ele, curando de vez. Que o Senhor possa realmente agir de maneira poderosa. Peço, Senhor, pela Paulinha Tsai e tantos outros, Senhor, que têm necessidade de estar realmente sendo curado pelo Senhor. Mas não só cura física. Pedimos por aqueles que precisam da cura espiritual, uma restauração. Pessoas que precisam, Senhor, realmente ser restauradas, no sentido de não sentir mais ódio, nem raiz de amargura, nem ira, nem tristeza, nem problemas com depressão. Que o Senhor possa estar tratando dessas pessoas pela raiz, curando-as, Senhor. Deus, nós entregamos cada uma dessas que está aqui agora conosco nas Tuas mãos. E como eu disse, aqueles que estão necessitados na parte financeira, que o Senhor restaure, Senhor. Pessoas que precisam, como os nossos filhos de clientes, que o Senhor prospere, que o Senhor aumente, que o Senhor faça com que eles cresçam, Senhor. A mesma coisa, outros que estão
necessitados são teus servos e que precisam, Senhor, de restauração no sentido financeiro, no sentido de relacionamentos. Só o Senhor pode fazer isso. Então, obrigado, Pai, por esse privilégio, por esse tempo que ainda nos resta. Não sei quanto tempo nós vamos poder falar de Ti de uma forma mais livre. Agradecemos por cada pessoa que vai estar aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, Oscar. Quanto tempo, meu querido? Tudo bem? Muito bom. Nós estamos iniciando, então, o estudo do livro de Lucas. Lucas, de todos os autores, alguns falam entre 40 e 44 autores, no Velho Testamento, no Novo Testamento, o único que não era de Israel, era grego, exatamente Lucas. Então Lucas foi um grande companheiro de Paulo. Entrou mais uma jovem, mas eu não estou conseguindo saber, a não ser que ela entre e se apresente. Mas seja bem-vindo todos que estão entrando, nós agradecemos. Bem, o livro de Lucas, ele tem sido para mim um grande desafio. Oi, Ana Maria, tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Então, o livro de Lucas, para mim, realmente é um livro que nos desafia muito. Ana Maria, tudo bem. Então, nos desafia demais, porque ele contém algumas informações aqui que são muito importantes, em que pessoas passam meio batido, ok? Bom, esse Lucas, nós sabemos, por tudo que é escrito, ele era um grego, médico, ok? Super detalhista, um grande historiador, um grande geógrafo. Até o mundo secular realmente tira o chapéu para Lucas, porque Lucas, ele escreve, inclusive o grego dele era um grego de alguém que era muito culto. E como um bom médico, ele era muito detalhista. E é interessante que quando ele escreveu Lucas, Ângelo, tudo bem, meu querido? Tudo bem. Então, quando ele escreveu o Evangelho de Lucas e depois Atos, representa 27% do Novo Testamento. A quantidade do que ele escreve em detalhe ultrapassou tremendamente todos os demais. Há coisas aqui que nós só vamos encontrar no próprio Lucas. Bem, ele vai, entre outras coisas, apresentar o Filho do Homem. Então, cada um realmente, porque Jesus, ele é Deus, ele é o servo sofredor, ele é homem e ele é Deus. Então, de novo, ele é o rei dos judeus, melhor, então Mateus apresenta ele como o rei dos judeus, Marcos como servo sofredor, Lucas como homem e, quando você vai em João, ele é apresentado como Deus. Então, esse Deus criador do universo, ele entra no mundo, ele entra na história que ele mesmo havia criado. E quando nós começamos a ler a respeito aqui de Lucas, algumas informações, Lucas trata dos rejeitados, dos excluídos. Ele vai colocar, por exemplo, figuras como samaritanos, como personagens importantes, não é? O bom samaritano é um caso. E ele realmente é defensor realmente desses que eram rejeitados. E ele procura, de alguma forma, defender. E também ele valoriza as mulheres. Bem, foi escrito por volta aí do ano 60, mais ou menos. Os outros dois livros, Mateus e Marcos, também. Só o livro de João, que foi escrito 30 anos depois. Ok? Muito bem. Nós vamos estar iniciando, e eu gosto muito desses versículos de 1 a 4.
para mostrar realmente que o nosso evangelho não é um evangelho criado por homens sem base nenhuma. Eu sempre que paro nesse capítulo 1, versículo de 1 a 4, eu realmente gosto de ressaltar muito, porque a nossa fé, ela tem base, ela tem história. E ele começa escrevendo, ou seja, quando ele escreve esse evangelho a respeito de Jesus, e depois ele vai completar lá com Atos, ele está escrevendo para a mesma pessoa. Ô Rita, tudo bem? Seja bem-vindo, querido. Então, ele está escrevendo para a mesma pessoa. Então ele está escrevendo para um homem chamado Teófilo. Quando ele escreve o primeiro, ele não tinha muita intimidade. Esse Teófilo deve ser uma pessoa muito importante, alguém que era culto e alguém que possivelmente tinha recursos financeiros. Alguns falam até que é possível que quem sustentou o ministério de Lucas tenha sido ele. Mas, de qualquer forma, isso não está escrito, nós não podemos afirmar. Olha só o que Lucas escreve, sendo um grego, médico, muito detalhista. Ele, instruído, direcionado pelo próprio Espírito Santo, ele vai falar algo aqui que para mim, vamos dizer assim, é fantástico, é sine qua non. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos. Então ele já começa como um detalhista, como um historiador, já colocando em cima de fatos. Não era em fake news, não é? Não era simplesmente alguém disse. Não. Ele pesquisou, ele foi atrás. O Senhor foi direcionando, ele conversou com pessoas que foram contemporâneas ao Senhor. E além disso, ele foi alguém que andou com Paulo, não é? Então ele teve muita influência paulina. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada, não é uma narração qualquer, de qualquer jeito, não. Muitos empreenderam uma narração coordenada dos fatos, ou seja, cronológica, que entre nós se realizaram. Então, ele faz uma afirmação tremenda aqui já. Ora, muitas pessoas escreveram. Nós temos aquelas que chegou nas nossas mãos inspirado, mas com certeza houve muitos escritos a respeito de Jesus que, na verdade, não tinha as bases bíblicas, as bases que foram apresentadas através de testemunhas oculares, como os apóstolos, por exemplo. Mas ele foi em fontes que realmente eram fontes seguras. Então ele diz assim: conforme nos transmitiram os que desde o princípio, quem eram esses? Os apóstolos e os discípulos que andavam lá. Conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, ele diz assim, olha, muitos escreveram, mas, sabe, eu fui atrás de pessoas que desde o princípio andaram com ele, foram testemunhas oculares e foram o que mais? Ministros da palavra, pessoas que pregavam o verdadeiro evangelho. Olha agora, versículo 3, que tremendo. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação. Então, Lucas realmente ele era detalhista, ele era uma pessoa séria, uma pessoa que o Senhor realmente direcionava, e ele deixa bem claro, olha, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, e nós vamos ver isso,
dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, por falta de intimidade com esse Teófilo, coisa que depois lá em Atos ele já vai chamar só de Teófilo, eu acho fantástico o que ele vai falar agora. Qual foi o motivo dele ter escrito para esse Teófilo? Olha só que detalhe. Eu vou ler novamente o 3 e 4 para ter uma ideia geral. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, qual foi o motivo que Lucas escreve para esse homem? Este homem recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e agora Lucas quer ter certeza que tudo aquilo que ele cria, tudo aquilo que ele recebeu de informação, tinha base segura. Não era algo escrito assim como Pompeia, como Lusíadas de Camões, ou qualquer outro Helena de Troia, não é? E que a distância entre o que foi escrito e a origem são muitos e muitos anos. No caso aqui não. Aqui não chegou a uma geração. O Senhor Jesus morreu por volta do ano 33. 33 anos. Isso foi escrito no ano 60. 30 anos depois. Então, muitos viram o Senhor Jesus, foram contemporâneos, andaram com ele, falaram com ele, e Lucas fez questão de dizer: Teófilo, olha, isso que você aceitou como verdade é verdade. Eu fui atrás, eu sei, eu tive experiências com ele, e eu fui atrás, eu examinei tudo, tintim por tintim, investiguei tudo desde a origem. Para quê? Para que você tenha certeza das verdades em que fosse instruído. Sabe, irmãos, só esse último versículo para mim já é tremendo, e eu fico com muita tristeza, porque tem muitos irmãos hoje, pessoas que um dia receberam o Evangelho e nasceram de novo em Cristo, mas não crescem. Por quê? Porque não se aprofundam na palavra de Deus, não conhecem a palavra do Senhor, não sabem como enfrentar as dificuldades e os problemas da vida, porque não tem base, não sabe quem é esse Deus que ele diz crer. E nós vamos ver agora uma parte bem interessante. Olha só. Nos dias de Herodes não era judeu, tá bem? Começa por aí, nos dias de Herodes o Grande. Então, era alguém que estava, vamos dizer, sendo respaldado pelos romanos. Ele era alguém ímpio, uma pessoa tremendamente ímpia, não é? Então aqui diz, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ou seja, aqui está dando, realmente vamos brincar, né, o pedigree dos dois, né? Ou seja, qual é a linhagem? A linhagem, muito importante, muito, vamos dizer assim, a Isabel era descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Ok? Olá, Leonardo. Seja bem-vindo. Então, diz que
Esse Zacarias, né, era alguém que realmente era justo. Olha o que diz no versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Estavam debaixo da lei, mas faziam tudo que era possível para realmente agradar o Senhor. E aqui ele fala que houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. O que acontece é que a quantidade de sacerdotes era enorme. E isso que nós vamos ver Zacarias fazendo dentro do templo, ele já está com idade. Muitos morriam antes. Muitos não tinham o privilégio de fazer isso que ele vai fazer no templo. E ele vai começar realmente a ter experiências tremendas. E isso vai, vamos dizer, de uma certa forma, o resultado dessa experiência que ele vai ter nesse templo vai, de alguma forma, a ser importante até para nós, porque através dele vem alguém que vai cumprir profecias de Isaías. Aliás, Isaías é tremendo. Um dia eu vou estar falando sobre Isaías. Isaías é tremendo. A gente pode chamar que ele é o quinto evangelho, de tanto que ele fala do Messias. Então ele diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos. Por quê? Porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ou seja, humanamente falando, eles iam morrer sem descendentes. Mas aí entra Deus na história deles. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdote, na ordem do seu turno, então, você imagina, haviam vários turnos, vários grupos. E, como eu disse, muitos, pela quantidade enorme que tinha de sacerdotes, muitos acabavam morrendo sem participar disso que Zacarias teve o privilégio de participar. Então ele fala, diante de Deus, o sacerdote, na ordem do seu turno, e coube-lhe por sorte. Então, pelo que a gente entende, de todos aqueles que eram do grupo dele, era tirada a sorte para ver quem iria. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Então isso sempre foi feito. E era um privilégio para aquele que fazia isso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Então, era algo que estava acontecendo dentro do templo. O povo sabia a importância disso e ficava do lado de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Imagina o susto de Zacarias. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Ele nunca desanimou, porque essa oração que ele está se referindo não era uma oração qualquer, uma oração específica. Eles já estavam avançados na idade, mas eles continuavam orando, e esse anjo diz: olha, fica tranquilo, não temos, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Oh, bênção! Queridos, como é importante orar. Completei agora, em janeiro, 1º de janeiro, 45 anos que eu ando com o Senhor. 45 anos. Caminhando com Deus, e o que eu já recebi de resposta de oração,
eu perdi a conta. E aqui, esse anjo diz, olha, você vai ter um filho e o nome dele será João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Sabe, nós temos informações, estudiosos, que uma mulher que morria sem filho, ela se sentia muito envergonhada, como se ela fosse rejeitada pelo Senhor. E aqui, quando vinha o filho, todos se alegravam, não é? E aqui fala que isso vai ser algo tremendo, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E nós vamos ver isso quando Maria encontra Isabel. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E realmente nós vamos ver o ministério dele, e muitas pessoas vão sendo atraídas, não é? Então ele fala, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, ele vai ser um nazireu, e nazireu tinha algumas coisas que não podiam ser feitas. Será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e poder de Elias, ou seja, não era uma reencarnação, ok? Simplesmente aqui ele estaria indo no mesmo espírito de Elias, que era no próprio Espírito Santo, para converter os corações dos pais aos filhos. Um detalhezinho que eu ia deixando escapar. As pessoas que falam que João é a reencarnação de Elias, por desconhecer a palavra, não sabem que Elias não morreu. Ele foi arrebatado. Sabe? Enoque e Elias foram arrebatados sem passar pela morte. Só abrindo um parênteses, se você está aqui e você é crente no Senhor Jesus, você foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro, você tem a vida eterna e está aguardando o dia do arrebatamento. Se o arrebatamento fosse feito agora, hoje, nesse instante, eu estou conversando com você e de repente o Senhor nos chamasse, e nós iríamos encontrar com o Senhor nos ares, conforme está 1 Tessalonicenses 4. Se você estiver vivo, se eu estiver vivo no dia do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos, seremos transformados à semelhança deles, sem passar pela morte. Já parou para pensar nisso? E seremos arrebatados juntamente com eles e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Então, se isso é verdade, o nosso amigo João não poderia nunca ser reencarnação de Elias, porque Elias não morreu. Fecha parênteses. Bem, versículo 17, então, voltando, irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado, ou seja, alguém que estaria ministrando, pregando, batizando, preparando a vinda do Messias. Então, perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. E era estéril, como nós já vimos. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel. Gabriel aparece muitas e muitas vezes, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, sempre com mensagens tremendamente importantes para nós. E aqui ele fala: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas.
Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditou. O João ficou pasmo, não é? Olha, você vai ser pai. Ele não creu, achou que era algo impossível, não é? Então, como não acreditou nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirá, você vai ficar mudo. O povo estava esperando a Zacarias e admiravam-se de tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Bem, essa foi uma experiência tremenda para Zacarias, não é? E diz lá, sucedeu que terminando os dias do seu ministério, ou seja, não era só um dia que ele ia fazer aquilo que ele fez, não é? Mas passando esses dias, né, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Bem, essa foi uma pequena introdução que nós tivemos aí do livro de Lucas, e eu vou estar postando hoje ou amanhã, mas eu quero desafiar você a estudar o livro de Lucas, para que quando eu começar a falar alguma coisa, você já sabe mais ou menos, e a gente possa até conversar, você poder participar, você contribuir. Olá, André, tudo bem? Você até contribuir de alguma forma, não é? Fazer perguntas. O que eu quero é que vocês façam perguntas quando tiverem dúvidas, ou acrescem, ou se eventualmente eu não fui claro em alguma coisa, por favor, me fale. Isso é muito precioso, porque o estudo fica mais consistente, tá bom? Bem, nós, na próxima semana, vamos dar continuidade ao versículo 26 em diante, que é exatamente quando o mesmo anjo vem anunciar para aquela jovenzinha, adolescente, que ela será mãe do Emanuel, mãe do Deus conosco, Jesus. Espero que você esteja se sentindo realmente desafiado. Mergulhe na palavra. Sabe que nem eu fico pensando assim. Quanto tempo perdido assistindo novela? Quanto tempo perdido jogando ou fazendo qualquer outra coisa? Quanto tempo perdido conversando bobagem, conversando... Querido, a vida passa assim, ó. Eu vou completar esse ano agora 78 anos. E passa assim, ó. É rápido. Quando você vê, você já está perto de partir. E a grande pergunta é essa: você conhece o Deus que você diz crer? E pior são aqueles que não são cristãos ainda e deixa correr, né? Quando eu morrer, depois a gente vê como é que fica. Não existe isso. Nós temos que tomar a decisão enquanto nós estivermos vivos. Você pode até viver sem Jesus. Se morrer sem Jesus, você estará perdido por toda a eternidade. Então, o meu desafio é que você mergulhe na palavra e comece a descobrir coisas importantes para compartilhar. Eu acabei de voltar do Canadá. Eu recebi do meu filho e da minha nora, que estão lá há 5 anos, como presente de Natal, as passagens para mim e para minha esposa. E ficamos 1 mês lá. Passou assim, queridos. A gente nem percebe. A vida está escapando por entre os dedos. E a grande pergunta é essa: se
você morresse, você fará parte da ressurreição dos mortos? Se você estiver vivo nesse dia, você será arrebatado? Essa é a grande pergunta que eu faço para você hoje. Tudo isso que nós vamos ler é a preparação para a entrada do Messias. A preparação para entrar Jesus em cena. Esse Jesus que veio com um propósito. E esse propósito é mudar a sua vida. É transformar a sua vida. Ele fez isso comigo há 45 anos atrás. Nunca mais fui o mesmo. Amém? Então nós vamos encerrar. Espero que vocês tenham sentido desafiados. Convide seus amigos, de tal maneira que você possa estar contribuindo com o Evangelho. Reparta, manda para quantas pessoas puder. Sabe, nós estamos passando um período da história que eu espero que não, aqui no Brasil, mas é possível que da mesma forma que eu era proibido de pregar a mensagem do Evangelho na China, olá que, tudo bem, tá tudo bem, espero que esteja tudo bem por aí. Então, da mesma forma que eu era proibido de pregar o Evangelho quando eu morei na China, ou quando fui para Marrocos, ou qualquer outro país de perseguição, é possível que isso ocorra aqui. É possível. Então nós temos que aproveitar o tempo para compartilhar, para repartir essa mensagem que não é minha. A mensagem nem de Lucas é, essa mensagem é de Deus. Lucas foi levantado para transmitir a palavra de Deus. Então, meu desafio é que você realmente estude a palavra, mergulhe nessa palavra e reparta essa palavra. Fale para Deus dos seus amigos e fala para os seus amigos sobre Deus. Tá bem? Se você tiver algum pedido de oração, coloque para que a gente possa encerrar e eu vou estar orando por vocês. Meu Pai, nós colocamos cada vida que está aqui, cada um deles, nas tuas mãos. Nós pedimos agora especificamente, não sei exatamente por qual motivo, mas pedimos especificamente pelo Lucas. Não sei se o Ângelo puder colocar, mas Senhor, que tu possas estar agindo poderosamente na vida do Lucas e que aquilo que eventualmente está tendo problema possa ser solucionado. Nós entregamos cada um desses meus irmãos que estão aqui, cada um deles, nas tuas mãos. Haja poderosamente. O que ele diz, buenas tardes, pastor Raul, paz do Senhor, feliz ano novo, todos os anos também, Carlos e Alicia, desde o Paraguai, amém? Que Deus abençoe isso também. Então, cada um, Senhor, abençoe cada um desses meus irmãozinhos que estão aqui comigo, que participaram dessa primeira live em 2024 sobre Lucas. Então, que o Senhor abençoe não só aqueles que estão assistindo, mas os seus familiares. Nós os entregamos nas tuas mãos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito grato. Repartam essa palavra, compartilhe o máximo que for possível, porque não sei quanto tempo nós vamos ter para isso, não é? Vocês estão vendo uma série de coisas que têm acontecido no mundo, inclusive lá em Israel, não é? E uma série de coisas que vêm sendo faladas sobre guerra, sobre o pessoal da Coreia do Norte, com respeito aos Estados Unidos e Irã, enfim, uma bagunça, não é? Porque o mundo está sendo preparado para a entrada do anticristo. Talvez você não saiba o que é isso. Alguns aí sabem, mas outros talvez não. Então, que vocês possam estar orando, intercedendo e repartindo essa palavra. Ana, um grande abraço, queridos. Em nome de Jesus, fiquem na santa paz do Senhor.